Quando a gente é criança, a gente acha que os adultos, eles sabem tudo, que eles têm segurança de si mesmo, que eles têm todas as respostas, que eles são seguros de si, que são seguros do seu futuro. Mas aí você se torna um adulto e descobre que toda essa segurança que você achava que as pessoas tinham, ela na verdade nunca existiu, né? As pessoas, elas estão cheias de inseguranças e aquela coisa de pensar que os adultos tinham todas as respostas, você descobre que não era bem assim. E agora você tem tantas responsabilidades na vida e você começa a reconhecer muito mais os seus pais. Aquela certeza que você achava que as pessoas tinham, na verdade nunca existiram. E é muito louco pensar a respeito disso. Sabe, eu acho que nem sempre essas inseguranças da vida adulta, elas são discutidas abertamente. E talvez seja esse um dos motivos que as pessoas se sintam tão inseguras e elas não externalizam, porque como os outros adultos, eles não estão falando sobre isso, acaba que você tá cheio de insegurança, tá cheio de sentimentos de dúvida e aí você guarda para si. E aí vem sentimentos de inadequação ou de medo de ser uma fraude, né, de não se sentir adequado ou se sentir inadequado para aquele lugar, né, ou para viver naquele ambiente, medo de não ser realmente bom no que faz, de fracassar e ter que começar do zero. Eu acho que esse é um dos maiores medos, principalmente de quem está empreendendo, por exemplo, né? Hoje em dia é muito comum, né, essa coisa de empreender, né? Antigamente era trabalhar por conta e era isso, né? Hoje é um termo bonito, né? Mas as inseguranças, elas estão aí. As pessoas que estão empreendendo, elas têm medo todos os dias, elas têm insegurança todos os dias. E esse mês, será que as contas vão fechar, né? E quando a gente é criança, a gente não percebe isso nos adultos. Muita gente adulta, né, aí nos 20, 30, 40 anos, estão vivendo incertezas a respeito do futuro. E quando a gente é criança, a gente imagina que aos 18 anos você vai estar com a vida ganha, você vai estar com todas assim, ó, toda a sua trajetória feita. Você vai saber que faculdade você está fazendo, você vai ter um carro, você vai ter uma casa, você vai ter um emprego. Você acredita que todas essas coisas vão estar muito bem definidas. Mas aí você vira o adulto e você percebe que não. Né? Você percebe que essas coisas, elas não estão definidas e pode ser que, sei lá, né? Quantas pessoas você conhece que lá, assim, ó, nos 40 anos, tinha uma carreira, tinha um emprego e de repente houve uma reviravolta e essa pessoa tem que começar de novo. A gente sabe de histórias desse jeito, pessoas que estão aí aos 30 anos e ainda não sabe nada a respeito do futuro, no sentido de poxa, qual vai ser minha carreira, né? E não quer dizer que essas pessoas não estejam tentando a vida. Não quer dizer que essas pessoas estejam à toa, elas estão trabalhando, elas estão estudando, mas não é certeza que aos 20, aos 30 anos, você não vai ter inseguranças para o futuro. E lá quando você é criança, você nem imaginava uma coisa dessa. Mas sabe, ainda bem que você não imaginava uma coisa dessa, porque já pensou, né? Você achava que realmente aos 18 anos tudo estaria perfeito, né? Quando você chega nos 18 anos não tá. Mas imagina só se você tivesse essa preocupação desde criança com o futuro, eu acho que ia ser terrível. Eu acho que eu não ia curtir a minha infância tão bem igual eu curti. Eu não tinha preocupações em relação a trabalho, né? Pô, que faculdade fazer? Quando você é criança, não. Lá na adolescência é que eu comecei a preocupar com faculdade, todas essas coisas, né? E eu acho que eu vivi cada etapa muito bem, não me arrependo de nada. Mas o que eu acho interessante é o como nós mudamos quando a gente é adulto e percebe que as coisas não são bem assim como a gente imaginava. E sabe, você não é o único a estar passando por isso. Né? Se você tem inseguranças do futuro, todos esses sentimentos que eu falei aqui no vídeo, saiba que você não é o único. E por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que às vezes elas vê assim, a vida do outro e acham que tudo é perfeito e acham que as outras pessoas também têm segurança de si e têm todas as respostas. E elas também não têm, sabe? Elas também têm inseguranças na vida dela. E por mais que às vezes, igual eu
né? Sou concursada, eu amo o meu trabalho, mas outras inseguranças também permeiam a nossa vida. A gente não pode se comparar com um recorte da vida do outro, né? Se você se comparar a só o que você vê aqui na internet, poxa, né? Você vai ser muito injusto com você, porque as coisas não são assim, né? A realidade é muito diferente. Você vai ver fotos, você vai ver viagens das pessoas, você vai ver muita coisa aqui. Quando você vê a vida real da pessoa, as coisas são bem diferentes. Ela também tem BOs para resolver, ela também tem inseguranças, ela também, né, tem questionamentos sobre a própria vida, e não dá para a gente ficar baseando a nossa realidade com a realidade que nós achamos que a outra pessoa tem, porque a gente só tá vendo um recorte. E é por isso que eu trago esses assuntos aqui para o canal, para a gente poder refletir um pouco a respeito dessas questões e saber que sim, as outras pessoas também estão passando por dificuldades, e às vezes se ao seu redor as pessoas não falam tanto sobre isso, né, é porque elas aprenderam a viver dessa forma, né, a não externalizar quando algo está dando errado ou quando algo está preocupando elas. Elas às vezes só estão externalizando aquilo que é benéfico, né, aquilo que é feliz, porque é assim que elas aprenderam a ser. Eu espero muito que de alguma forma esse nosso bate-papo tenha te ajudado de alguma forma. Então é isso, pessoal, um beijo e até a próxima.